Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os cumprimentos também à senadora Ana Amélia pelo aniversário. Sucesso, paz, saúde, felicidade. Senhor presidente, a população brasileira amadurece politicamente de forma extraordinária. A percepção popular da realidade sinaliza para exigências e cobranças que não se interromperão certamente enquanto as respostas não forem oferecidas com competência e prontidão. Veja, e eu faço o registro, a pesquisa Datafolha publicada nesse final de semana. 84% dos brasileiros acreditam que a presidente da República tinha conhecimento da corrupção na Petrobras. A pesquisa do Instituto Datafolha, que foi publicada no jornal Folha de São Paulo nesse final de semana, mostra que de cada 10 brasileiros, 8 acreditam que a presidente Dilma tinha conhecimento da corrupção que acontecia na maior empresa estatal do país. Os dados revelados pelo Datafolha mostram ainda que a maioria dos entrevistados, 61%, acredita que a presidente não apenas tinha conhecimento da corrupção, como deixou que os crimes ocorressem na Petrobras. Outros 23% dizem que, apesar de saber, Dilma não podia fazer nada para impedir. Um aspecto da referida pesquisa deve ser ressaltado. Entre os eleitores que declararam voto na presidente no segundo turno das eleições, em outubro do ano passado, 74% acham que ela sabia do esquema. Portanto, os que votaram em Dilma, 74% acham que sabia. E 19% entendem que ela não tinha conhecimento e 8% não souberam responder. Portanto, amadurecimento político, consciência plena da realidade. É inegável que a população tenha acompanhado os acontecimentos em função, sobretudo, de redes sociais, a grande mídia eletrônica, sobretudo, né? Tem acompanhado mais de perto os acontecimentos que envolvem as autoridades brasileiras. Desde 2009, já em 2008, mas especialmente a partir de 2009, as denúncias de corrupção na Petrobras se tornaram repetitivas. Em 2009, como se sabe, e é bom repetir sempre, para que isso fique registrado definitivamente, em 2009 instalou-se nesta casa uma CPI para investigar as denúncias de corrupção na Petrobras. E houve verdadeira operação de guerra na tentativa de impedir que esta CPI se instalasse. Ela se instalou. Apesar da pressão sobre parlamentares que assinaram o requerimento para que retirassem as suas assinaturas, o número regimental foi alcançado, mantido, e a CPI se instalou. É verdade que ela foi totalmente dominada pelos governistas desta casa e durante 6 meses não conseguiu aprofundar as investigações como deveria fazê-lo. No entanto, a oposição apresentou o seu relatório paralelo. E desse relatório paralelo, 18 representações, ou seja, as principais denúncias foram apresentadas à Procuradoria-Geral da República na forma de representações que deram origem a inquéritos instaurados pelo Ministério Público Federal. O procurador Roberto Gurgel, à época, distribuiu
os vários inquéritos para as localidades compatíveis com a denúncia. A denúncia de superfaturamento na usina Abreu e Lima, inquérito instaurado pelo Ministério Público em Recife. A denúncia sobre superfaturamento de plataformas, inquérito instaurado no Rio de Janeiro. A denúncia sobre o superfaturamento da usina Abreu e Lima, em Araucária, no Paraná, o inquérito foi instaurado no Ministério Público do Paraná. E a Polícia Federal, com sede no Paraná, instaurou também o inquérito para a investigação. Em determinado momento, nós convidamos o delegado-chefe que presidia aquele inquérito para apresentar-se na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e ser questionado sobre aquelas investigações. Agora, durante a Operação Lava Jato, houve uma junção dos inquéritos e o inquérito que tramitava na Polícia Federal, no Paraná, passou a incorporar-se no inquérito referente à Operação Lava Jato. Portanto, as denúncias mais sérias, mais graves, deram origem a 18 representações que, por sua vez, deram origem a inquéritos que foram instaurados pelo Ministério Público. Estou fazendo referência a esses fatos para demonstrar que era impossível não saber, que era inadmissível a presidente da República não saber o que ocorria na administração da Petrobras. Por isso, a pesquisa Datafolha revela aquilo que é consciência popular. A população consciente de que os fatos veiculados à época, publicitados à época, eles demonstravam cabalmente que quem era responsável pelo governo brasileiro tinha a obrigação de saber. Aliás, ninguém é eleito para não saber. Quem se elege para saber. A obrigação é saber. E, evidentemente, negar que sabia compromete, porque subestima a inteligência de, pelo menos agora se sabe, pela pesquisa da Datafolha, 84% dos brasileiros. E é bom dizer que não são apenas os que votaram na oposição. Como a pesquisa demonstra, 74% dos que votaram em Dilma Rousseff para a presidência da República acham que ela sabia desse esquema monumental de corrupção na Petrobras. Portanto, mais uma vez, destacar o quanto perdemos pela leniência de quem governa o país. Quanto esse país perdeu, a Petrobras perdeu, evidentemente, teve seu patrimônio, seu valor patrimonial reduzido a menos da metade, os acionistas perderam, mas o Brasil perdeu, o povo brasileiro perdeu. Desperdiçou oportunidades de avanços notáveis na área, de fortalecimento desse setor energético fundamental para o país, desperdiçou oportunidades da geração de riquezas com, obviamente, uma empresa fantástica de reputação internacional, de competência comprovada, que poderia produzir muito para o país. O desperdício foi enorme, o prejuízo incrível e certamente hoje a conclusão de que nós teríamos deixado de perder muito se tivéssemos um governo comprometido com a ética e, sobretudo, respeitador da cidadania. Mas eu quero, ainda, senhora presidente Ana Amélia, aniversariante do dia, fazer aqui um registro insólito antes de concluir o meu pronunciamento. O governo cubano ameaça caçar o diploma de profissionais do mais médicos que insistirem em manter seus familiares no Brasil. Uma retaliação
da truculência, do autoritarismo conhecido e reconhecido, de uma ditadura que sobrevive ao tempo. E mais, o médico cubano é obrigado a gozar as suas férias em Cuba e só poderá retornar ao Brasil depois das férias se os seus parentes voltarem à ilha. Mais uma vez, tentam impor ao Brasil a legislação de outro país. Não é a primeira vez. Mais uma vez, um governo estrangeiro interfere num programa do governo brasileiro. Isso não é inusitado, porque o governo do nosso país tem permitido a afronta à nossa soberania, como se isso pudesse ser rotina. É uma truculência sem tamanho. O governo cubano pressionar o governo brasileiro, afetando o trabalho profissional desses médicos, cerceando o trabalho desses profissionais que ganham, inclusive, salários miseráveis no Brasil, porque o governo brasileiro repassa ao cubano o valor que deveria premiar profissionais da medicina pelo seu esforço e pela sua dedicação. Mas aqui o fundamental é dizer, não se pode admitir que a legislação de outro país seja imposta no nosso território. A legislação de um país autoritário. E aqui vejo que essas pressões são capitaneadas pessoalmente pela vice-ministra da Saúde de Cuba, Estela Cristina Morales. Representantes de entidades médicas do Brasil se manifestam indignadas, porque realmente é inadmissível um governo estrangeiro interferir num programa do governo brasileiro. E é inaceitável, sob qualquer tipo de pretexto, o médico residir no Brasil por 3 anos e ser impedido de estar com a sua família. Essa exigência vai contra tudo aquilo que compreende nossa cultura a respeito do convívio familiar. E há médicos, marido e mulher, que possuem filhos pequenos e estão atuando no Brasil. Como devolver a Cuba os seus filhos e permanecer aqui distante deles? Bem, senhor presidente, já disse que estão trabalhando aqui com uma remuneração extremamente baixa e agora querem roubar deles o convívio com os próprios filhos. É algo que não se admite. E, ao final, nos cabe apelar ao governo brasileiro. As autoridades brasileiras do Executivo devem se manifestar a respeito. O governo brasileiro não pode conviver com essa interferência indevida, com esta imposição de uma lei que não é do nosso país e por essa interferência num programa do governo brasileiro. Isso afeta mesmo a nossa soberania. Muito obrigado, senhora presidente.